de Cachoeiro Itapemirim, todas elas foram convidadas, e também nós agradecemos a subseção de Cachoeiro de Itapemirim por ter cedido aqui o local para este evento. Eu convidei já para sentar à mesa a doutora Juliana Álvares, é presidente da Sociedade Brasileira de Neuroeducação. A doutora Janaína da Terbo, que é diretora acadêmica da Faculdade América, a quem eu tive a honra, quando fui estudante de mestrado, quando eu fiz o meu mestrado na Faculdade Enescan, ela foi coordenadora do mestrado de Políticas Públicas, e agora eu tenho o prazer de revê-la novamente aqui conosco e agradecer muito a doutora Janaína por ter nos ajudado, inclusive na organização desse evento. Muito obrigada. Convido também o doutor Carlos Mário, foi o meu colega de mestrado em Políticas Públicas e é membro da Comissão de Ensino Jurídico, a quem eu tenho a honra também de ter participado junto com ele do mestrado de Políticas Públicas, e nós tivemos inclusive o mesmo orientador, nos formamos juntos, né, doutor Carlos? Exatamente. E convido para sentar à mesa o nosso palestrante, Dr. Caleb Salomão, que é professor da UFES, advogado e especialista em Direito e neuroeducador. Esse evento, ele vai falar muito da importância de ter um foco de multidisciplinar em relação ao direito. Nós precisamos pensar o direito fora da caixinha, porque o direito ele tem que sair do mero tecnicismo jurídico, e a importância da fala do doutor Caleb Salomão é justamente para falar a aplicação do direito na neuroeducação, falar o direito de uma forma multidisciplinar. Nós agradecemos aos nossos colegas que aqui estão presentes. Eu gostaria de destacar a presença dos membros do ensino jurídico, da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Espírito Santo. Eu gostaria que cada um deles levantasse, à medida que eu fosse falar o nome, para que todos pudessem conhecê-los. A Luciane Borges, Márcia Aquino, Flávia Serrão, Dr. César e o Dr. Carlos Mário, que está aqui presente, a quem eu irei passar a palavra para dar as boas-vindas, que eu acho muito importante, porque o Dr. Carlos Mário é morador de Cachoeiro de Itapemirim e é membro muito ativo da nossa Comissão de Ensino Jurídico. Boa tarde. Dr. Caleb Salomão, palestrante deste evento. Doutora Juliana Álvares, presidente da Sociedade Brasileira de Neuroeducação. Doutora Eliadna Wagner Oliveira Silva, presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Espírito Santo. Doutora Janaína Dardengo, diretora acadêmica da Faculdade América. Membros da Comissão de Ensino Jurídico presentes, coordenadores e alunos também presentes, senhoras e senhores. Coube a mim, na condição de membro da Comissão de Ensino Jurídico da OABS, a honra de expor um pequeno resumo da atuação da OAB e de sua seccional no Espírito Santo. A criação dos cursos jurídicos em 1827 foi o ponto de partida da advocacia no Brasil. Em 1843, foi fundado o Instituto dos Advogados Brasileiros, que viria a ser o embrião da Ordem dos Advogados do Brasil, que seria instituída em 1930. Porém, a primeira reunião do Conselho Federal só foi realizada em 1933, que foi o início efetivo da OAB. Muito mais que uma entidade de classe, a OAB tem um papel de extrema relevância nos destinos da nação brasileira. Vários foram os momentos em que a Ordem se levantou na defesa do Estado Democrático de Direito e da garantia dos direitos individuais e coletivos. Durante o estado de exceção, manteve-se firme na luta pela garantia dos direitos humanos, com
participou da campanha pela anistia, pela redemocratização do país, das diretas já, e participou ativamente também da Constituinte de 1988, nunca se furtando a se posicionar nos momentos de crise nacional, que não têm sido poucos. No Espírito Santo, sua seccional, além de participar dos movimentos da OAB Federal, atuou firmemente no combate ao crime organizado, por volta de 1999 e 2002, ocasião em que a nossa seccional era presidida pelo saudoso doutor Agessano da Costa Pereira, de cujas mãos tive a honra de receber a minha carteira de advogado. O que lhe faltava em porte físico lhe sobrava em estatura moral. O verdadeiro gigante que soube conduzir a ordem em momentos muito difíceis aqui no Espírito Santo. Seu exemplo ecoa pela história. Sempre que necessário, a seccional do Espírito Santo se posiciona pela legalidade e moralidade do trato da coisa pública e dos direitos e garantias individuais e coletivos. É um pequeno resumo que nem de longe espelha toda a atuação da OAB ao longo de sua história. Poderíamos aqui apontar vários outros momentos do Brasil e do Espírito Santo que a OAB participou ativamente. Obrigado a todos pela atenção. Eu devo informar que a Comissão de Ensino Jurídico é uma das comissões da OAB. A Comissão de Ensino Jurídico, ela tem o papel de auxiliar o presidente da OAB. Nós não temos o poder de decisão, mas um dos papéis principais da Comissão de Ensino Jurídico é sugerir novas grades curriculares, sugerir novos temas para serem discutidas dentro dos cursos de Direito. Quando a doutora Janaína me falou sobre essa palestra em neuroeducação aplicada ao direito, neurociência aplicada ao direito, eu realmente fiquei muito curiosa, né? Aliás, estamos todos muito curiosos com esse tema, porque é muito importante a gente ver o direito através de outros olhares, através de outras ciências, porque o direito é construção. E eu creio que todos nós estamos assim, ansiosos em ouvir o que o doutor Caleb Salomão, inclusive tem pós-doutorado, né, doutora Janaína, tem a nos dizer a respeito do assunto e convidá-lo também para participar em outros eventos lá na OAB. Nós temos outros eventos que gostaríamos muito de contar com a sua presença, doutor. E vamos passar a palestra para o senhor, porque todo mundo aqui está realmente, todo mundo veio aqui para ouvir o doutor Caleb Salomão, essa é a verdade, né? Então eu peço a todo mundo aqui, aos colegas, que a gente desmanche a mesa e passemos a palavra ao doutor Caleb. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Eu agradeço imensamente o convite que foi feito pela professora Asna, Janaína e pela Juliana. Já fui, de uma forma, já fui exposto aqui a vocês como professor, advogado. Eu fui durante muito tempo da ESA de Vitória, na primeira gestão do Mário Mafra. Estive com o Mero lá, com uma equipe maravilhosa que conseguiu, naquele momento, dar valor à educação jurídica por meio da ESA. Está baixo. Está baixo. Está com o microfone. É melhor pegar esse microfone aqui. Alô, alô, melhorou? Espera desligar. Agora. Melhorou? Ótimo, bem mais próximo. Enfim, eu tenho imenso apreço pela comissão, pela caixa da OAB, assistência, mas a minha afinidade maior mesmo é com a ESA. A ESA tem uma história antiga com a ESA, desde os tempos em que o Benhur, que hoje preside a caixa, que era membro da OAB, lá nos anos 2009, 2010, quando eu estive compondo a escola de educação. Bom, o tema que me foi pedido para tratar com vocês é um tema
muito novo. Eu acredito que a maioria aqui ainda não leu nada a respeito disso. O direito é uma área muito refratária a conhecimentos externos, a sua área de ciência. Em geral, é uma área muito autossuficiente, muito voltada para si, e com uma dificuldade de interlocução com as demais áreas do conhecimento. Eu sou do direito, eu sei o que é isso, fiz graduação, pós-senso, mestrado, doutorado, eu sei que é uma ciência muito refratária a tudo que vem de fora, porque geralmente se vir de fora revela deficiências do direito. E todo mundo aqui é advogado e sabe que se o direito fosse funcional, como promete ser, nós teríamos um outro desempenho no mundo processual. O fato de que há uma enorme deficiência na prestação do serviço judicial pelo Estado e pela advocacia é um reconhecimento inequívoco de que é uma ciência organizada de um modo disfuncional. Como é que você modifica isso? Permitindo que o direito interaja com outras formas de conhecimento. Por isso que é louvável que a instituição aqui tenha interesse em organizar um evento que tem esse caráter transdisciplinar, um caráter que traz referências de áreas da psicologia e neurociências para tentar refletir sobre o direito. Então, o nosso tema densa é uma pergunta, na verdade, que é uma área muito nova, ainda pouco debatida no Brasil, e não é só o Espírito Santo. Talvez São Paulo tenha dado espaço adiante, Paraná um pouco mais, mas em evento de ordem, é o primeiro evento que eu conheço no Espírito Santo. Fizemos algo parecido na FTV, eu fiquei lá durante 18 anos como docente de direito constitucional. A gente na IBESCAM, eu sou docente junto com a Juliana, que é minha chefe coordenadora. A gente também tem o esforço lá com a educação, que é a neurociência aplicada à educação. Mas no direito realmente é um movimento novo, então vocês são talvez privilegiados por estarem aqui hoje, não por minha presença, mas sim pela oportunidade de discutir, no final terá um tempo aqui de debates, sobre o tema que eu acho tão importante, e eu vou falar pouco, não vou falar muito, mas para falar sobre o tema eu preciso introduzir algumas questões. Então eu queria avançar para o slide. Do que nós falamos quando tratamos de neurociências, e aí, em sequência, as neuro que derivam daí, neuropsicologia, neuroeducação e por aí fora. Basicamente, o que nós temos que conhecer, mesmo que de maneira básica, superficial, é como funciona o sistema nervoso do ser humano, o que ele é, o que o compõe, como que ele se manifesta no nosso dia a dia. Então, basicamente, tem um pequeno comentário técnico sobre essa maquinaria biológica, que é chamada de sistema nervoso do corpo humano, que é um sistema, ele é dual, ele é subdividido em central e periférico. Então, a primeira mensagem aqui é o seguinte: todo ser humano, todo ser vivo, nós especialmente os humanos, temos uma configuração biológica neural, com base em nervos, com base em conexões no ambiente externo até o nosso cérebro. Ou seja, tudo que chega até você não é uma leitura do seu cérebro, mas é ele interpretando aquilo que o seu corpo captou do ambiente na forma de sons, movimentos, temperatura, toques, pelos sentidos que nós todos temos. É por isso que se diz que muitas vezes o caminho do primeiro contato com o fenômeno até você interpretar isso no seu cérebro tem um monte de distorções. Distorções que têm uma implicância brutal no mundo direito. Por isso que compreender isso aqui é básico. Então, quem for estudar neuroeducação ou neurodireito, para valer, vai ter que mergulhar um pouquinho nos manuais de anatomia cerebral, conhecer como é que funciona esse nosso aparelho biológico lá no cérebro. Porque é ele que nos constitui. E aí entra em discussão um tema importante que se chama transtorno do processamento sensorial. São transtornos que ocorrem entre a captação do impulso externo repetido, o som, onda de calor, um toque,
qualquer coisa que você capte no ambiente externo que vem para dentro de você pelos sentidos. Esse percurso, ele geralmente produz alguma distorção que tem muito a ver com a sua condição de ser humano. A sua saúde mental, a saúde do seu próprio corpo, a sua educação familiar, o seu grau de conhecimento sobre o universo. Então, é compreender que essa maquinaria biológica chamada cérebro joga um jogo importante no modo como você compreende o mundo, e que essa compreensão nunca será perfeita, e talvez nunca venha a ser igual a de um amigo seu, de um parente seu, é porque cada ser humano tem um cérebro próprio, que foi criado com suas próprias características. Foi criado por meio de traumas diversos, estímulos diversos, alimentação diferente, ambiência escolar diferente. Isso cria uma configuração neural em mim que não é igual à sua. Compreender isso é um passo muito grande, porque como nós, no direito, somos arrogantes em termos de conhecimento, a gente tende a achar, por exemplo, está no Código de Processo Penal, que é importante chegar à verdade real, que é um engodo absolutamente terrível, que se faz já nas primeiras épocas de ensino jurídico, né? Como se houvesse uma verdade real. Então, compreender que esse sistema dual, central e periférico, central é cérebro, cerebelo, essa região que está no seu crânio, e depois ele desce pela medula e os nervos acessórios, é isso que compõe o sistema nervoso, que vai capturar do ambiente os impulsos que vão eletroquimicamente chegar até você, e você vai dizer alguma coisa sobre isso. Você vai compreender algo e vai reagir a esse algo. Então, para avançar um pouco mais, eu coloquei aqui, eu selecionei alguns conceitos que eu vou rapidamente passar sobre eles, apenas para que a gente possa, então, ir avançando em direção ao tema central, que é o neurodireito, o neurolaw, ou a interação entre neurociências e o mundo do direito. Né? Então, o primeiro conceito que eu vou aqui simplificar para vocês é neurociências. O que se entende hoje por neurociências? São os estudos feitos por cientistas das mais diversas áreas. Não são só médicos. São médicos, são filósofos, são bioquímicos, são advogados, são psicólogos que vão estudar o modo como o ser humano e a sua máquina neural, sua máquina cerebral, se posiciona no mundo. Então, a neurociência, e aí tem vários ramos, né? Um deles, mais novo, é neurodireito, neuroláw. Mas tem neuroeducação, neuropsicologia, neuroarquitetura, neuromarketing. São diversas áreas do saber que vão coletando dados do mundo neurocientífico e vão adicionando novas compreensões de áreas específicas a partir do modo como funciona essa maquinaria cerebral. Então, neurociência é isso. É tudo aquilo que você compreende como relacionado ao seu cérebro e como ele funciona. Funciona em quê? Em captar os impulsos que vêm do ambiente externo. Que você internaliza de uma forma ou de outra, segundo as suas próprias características. Eu acho que isso define um pouco o que é neurociência. Neurocultura é uma consequência claríssima desses estudos. Porque de um tempo para cá surgiram, especialmente países como Israel, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, em alguns estados, não em todo o país, mais ali na região de Nova York e na Califórnia, centros de estudos que vão ampliando o alcance da neurociência no mundo da cultura. Isso fez surgir um conceito chamado neurocultura. Então, o que se deve entender por neurocultura? Neurocultura é tudo aquilo que passa pelo filtro neurocientífico, que passa a ser visto de uma nova forma. É como se colocasse os óculos de neurocientista e passasse a compreender as culturas diferentes com essas novas compreensões que as neurociências nos permitem. Então, por exemplo, hoje tem uma área avançadíssima nos países chamada neuroarquitetura. Os arquitetos vão estudar qual é o ambiente ideal para atividades tais quais, de modo, por exemplo,
que em alguns países, salas de aula não têm mais paredes brancas, porque a parede branca, ela hiperestimula a visão do aluno e ele fica cansado de um ambiente com muito estímulo visual. Por exemplo, neuroeducação, Juliana e eu fazemos parte de uma sociedade de neuroeducação sediada em Vitória, e a gente lida com o quê? A gente lida com qual o impacto da neurociência nas práticas de ensino e aprendizagem. Como que eu posso ajudar um aluno de ensino básico, fundamental, ou ensino médio, ou até de curso superior, a ter o melhor desenvolvimento cognitivo durante os esforços de aprendizagem. Neuromarketing, que todo mundo ouve falar. É uma ciência, embora pareça bobagem por aí fora, com tanto anúncio, mas uma ciência, que é aquela ciência que vai utilizar-se das neurociências para estimular em você, consumidor, a vontade de comprar coisas. Então, tem uma série de áreas do conhecimento que vão, repito, absorver saberes neurocientíficos para otimizar a sua área específica do conhecimento. E o direito não pode ficar fora disso. Aliás, costumo dizer que o direito, também ele, tem um encontro marcado com as neurociências. E esse encontro, ele vai ser destruidor para o direito. Porque há certezas que o direito hoje coloca em texto legal que são insustentáveis. E essa revisão está vindo. Está vindo aos poucos. Começou muito pela área do direito penal, depois a gente vai falar sobre isso. Mas o direito constitucional, por exemplo, sofre uma crítica violenta em Israel, Inglaterra, Espanha, Alemanha, em razão dessas certezas que o direito quer nos impor. E aí vem a neurociência e demonstra que aquilo não é assim tão certo. O terceiro item da educação, já me referi a isso, que é uma área muito rica do conhecimento neurocientífico, que vai dizer assim, olha só, o modo como você faz a educação hoje é um modo disfuncional. É importante que os estudiosos das faculdades, que as famílias saibam que a educação contemporânea ela é disfuncional por uma série de razões. Os alunos eles são subutilizados porque são colocados num modelo educacional que não atende às demandas cerebrais mínimas de uma criança, um adolescente ou até de um adulto. Há uma hostilidade no aprendizado que começa, como eu falei, numa sala toda branca, cheia de cores de luz branca, até horário de estudo, até um conteúdo complexo, dado em aulas longas, e o cérebro se desliga rapidamente, de uma forma que não tem nenhum estímulo de aprendizado. É muito comum você falar assim, o meu filho, o meu sobrinho, ele assiste Vingadores ou O Senhor dos Anéis, dura 3 horas no filme e ele não se cansa de ver aquele filme. Mas para estudar, está meia hora reclamando do tempo de estudo. Veja o formato de apresentação de um filme, ou de um game que ele passa 8, 10, 12, 20 horas jogando. E aí ele vai para o ambiente escolar, que é uma chatice só. E claro que ele vai se cansar disso rapidamente. Então, mudar a forma como se dispõe o conhecimento para que ele fique mais palatável, acessível, mais empático com o aprendente, isso é uma coisa fundamental. Então, a educação é isso. E aí, por último, tem uma questão que eu acho importante colocar, para a gente avançar em direção ao tema, que é qual a opinião de vocês sobre qual deve ser a função do direito. Essa pergunta, quando eu faço em um ambiente acadêmico, é comum aparecerem 2 tipos de resposta, e sempre 2 caixinhas aparecem. A primeira resposta é: a função do direito é promover a justiça. Que se chama, na literatura da psicologia americana, de wishful thinking, um desejo besta, um desejo puro. A outra resposta, que é mais realista, diz assim:
a função do direito é reduzir as complexidades. E aí a gente está caminhando com gente séria, como, por exemplo, Hart, Durkheim, Alexis, que vão reconhecer que o direito não tem relação nenhuma com a justiça. A relação objetiva que ele tem é com a redução da complexidade da sociedade, e aí o Estado atua, aí sim, fazendo justiça. Não é papel do direito, papel da justiça é fazer justiça. O papel é reduzir os conflitos, é preparar a superfície, tirando de lá os conflitos, e aí você tem algum tipo de justiça. E, curiosamente, esse é um debate que todo mundo conhece, é antigo, o direito, tem mínimo 100 anos, 120 anos. Foi na virada do século XX, do século XIX e do XX. Isso aparece lá com os alemães, uma discussão profunda sobre filosofia do direito, e vem essa discussão sobre o direito, tem que buscar o que é justo, tem que reduzir complexidades. Curiosamente, hoje, a neurociência mostra que o direito é incapaz de fazer justiça. E que, de fato, o papel que ele tem, em termos de objetivos, é unicamente de reduzir complexidades, gerenciando conflitos. E como vocês sabem, o processo não dá conta disso. Porque o processo, ele só opera depois que existe uma ruptura ética na relação interpessoal. Quem estuda neurociência está preocupado com o que vem antes do conflito. Como eu crio relações interpessoais redutoras das margens de conflito. Então, essa área do conhecimento, ela dá uma resposta para essa questão da função do direito. Não é justiça. É tratar das emoções humanas e da razão humana de modo a reduzir a conflituosidade. Esse é o apelo que está no campo da neurociência em termos de relacionamento com o mundo do direito. Bom, a gente não pode deixar de falar que de tudo que eu estou aqui falando, que eu vou falar adiante, tem uma relação muito séria com um grande debate filosófico que talvez na Faculdade de Direito não tenha sequer sido mencionado para vocês, é compreensível que isso seja, porque o direito refratário aos demais conhecimentos. Mas tem uma treta filosófica antiquíssima que envolve dois senhores muito conhecidos. Ali à esquerda está um francês chamado René Descartes, e à direita está um holandês de origem portuguesa, um judeu português chamado Baruch Spinoza. Então, esses nomes são importantes, não dá para entender neuroeducação, neurociência, sem compreender o debate que está por trás disso em termos de filosofia. Se você estudar hoje autores da neurociência mais sérios que existem, depois eu vou citar aqui alguns nomes para vocês anotarem e irem entrar explicados, os mais sérios têm um embasamento filosófico muito profundo para tratar um tema. Ele pode ser médico, pode ser filósofo, pode ser engenheiro, mas ele vai buscar um fundamento de raciocínio nas filosofias. Então, aqui rapidamente, esse senhor aqui da esquerda de vocês, chamado Descartes, ele era um platonista, ou seja, tinha vinculação filosófica com a Grécia antiga, depois de Platão, era um leitor de Santo Agostinho, o cara que fundou a Igreja Católica e organizou a ideia do mundo cristão. E eram pessoas que separavam o mundo em dois mundos. Havia uma dualidade. Aqui está até uma inversão. Dualista é o René Descartes, separava mente e corpo, como Platão fazia com o mundo das ideias e o mundo da inteligência. Essa separação para Platão era assim: o mundo corporal, que é o mundo físico, é um mundo menor, é um mundo mais pobre. O mundo que interessa é o das ideias. Agostinho, santo católico, todo mundo conhece, viveu bem depois de Platão, ele vai se debruçar em cima de Platão, mas olha,
ele tem razão. O mundo terreno é um mundo pecado, um mundo pecaminoso. E o mundo de Deus, que é o mundo do além, que é uma das ideias perfeitas, da perfeição humana, esse mundo é um mundo onde Deus habita. Essa ideia de Platão, Agostinho, vai chegar até Descartes e um monte de gente mais. E Descartes, que era um gênio, pessoa absolutamente diferenciada da sua época, ele trata disso em várias obras suas, mas especialmente sobre o discurso do época. Mas, o conhecimento humano, ele parte dessa dualidade. O corpo humano, ele tem as emoções, e as emoções interferem no intelecto. Só se alcança o bem a partir do intelecto. Porque o corpo, ele reverbera um pouco a ideia de Platão e de Agostinho. O corpo é a sede do pecado. E as emoções estão presentes. Então, há um desprezo pelas emoções. E aí, a partir daí, nasce um racionalismo cartesiano, que todo mundo ouve falar, que é um movimento intelectual que, de fato, separa. As emoções não têm importância. E assim a medicina se fez, assim o direito se fez, assim o mundo se fez, tratando as emoções como uma coisa menor, de pouca relevância na humanidade, que deveriam ser, inclusive, escondidas, porque são pecaminosas. Pois bem, de modo contemporâneo a Descartes, que viveu na mesma época. Descartes morreu antes de Spinoza, mas são contemporâneos. Spinoza leu Descartes quando ainda era vivo Descartes. E ele escreve uma resposta a Descartes. Tem um livro chamado Ética, que ele vai fazer um ataque, inclusive, bastante duro ao Descartes, dizendo que está errado. E que não tem essa de dualismo. O ser humano é único, daí o monismo ali na Terra. O ser humano, ele se movimenta por emoção e por razão. E caberia ao homem buscar dosar essas duas dimensões da sua condição existencial. Ele recebe os impulsos externos pela sua maquinaria neural e cerebral, provoca nele emoções, provoca sentimentos, ele tem que ser educado para tratar essas emoções de modo racional. Essa formulação, um pouco mais elaborada do pensamento do Spinoza, mas ele diz mais ou menos isso mesmo, do século XVII, 1676, 7. E agora, no século XXI, já no final do século XX, os neurocientistas vão buscar Spinoza a ponto de os expoentes dessa disciplina no mundo hoje, o português também, Damasio, escreve um livro chamado O Erro de Descartes, em que ele critica Descartes porque ele escondeu as emoções. E escreve em seguida um outro livro chamado Em Busca de Spinoza, em que ele, como neurocientista que é, e é um dos maiores do mundo, vai dizer que Spinoza tinha razão e que Descartes estava errado, porque é impossível separar o homem da sua condição dual. Ele é um ser movido a emoções e razão. Entende? Então, o direito, que é filho de Descartes, é uma ciência tida por objetiva, racional, que promete solução de conflitos por meio de regras claras, que um direito positivo eficiente, capaz de organizar a sociedade. Esse conhecimento jurídico é marcadamente um direito cartesiano, arrogante, promete soluções e não entrega. Basta você ver a satisfação do povo com o judiciário. Então, essa que eu chamei de treta filosófica, ela é o fundamento do debate hoje no mundo inteiro. Descartes está perdendo espaço cada vez mais, e as faculdades de qualquer curso estão revendo seus conteúdos curriculares, buscando uma epistemologia mais transversal, que traga as emoções como variáveis lícitas e inevitáveis nos processos de conhecimento. Ok? Bom, ali em cima tem
percepções, fenômenos, viés cognitivos e heurística. Lá em cima tem percepções dos fenômenos, embaixo tem viés cognitivos, como eu falei, em cima não consegue ver, e heurística. Bom, aqui então eu estou chegando no tema que é o principal de hoje, até agora foi uma introdução, né, na nossa conversa. E aqui eu já começo a falar uma linguagem, que é a linguagem neurocientífica, da psicologia cognitiva, de uma área da neurociência chamada cognitiva, que é uma área muito importante, porque é ela que vai dizer para nós, juristas, o que interessa para o direito essa relação com a neurociência, que é onde veio o tal do neurodireito. Ok? Então, primeira coisa a levar em consideração, depois eu vou conceituar cada uma das expressões ali em cima, mas eu queria só chamar a atenção para esse quadro aqui, né, que é conhecido aí no mundo da psicologia organizacional, psicologia comportamental, como iceberg cultural. Então, todo ser humano está presente aqui, como estamos hoje. Nós nos conhecemos da faculdade, do fórum, do cinema, do clube, do bairro, amizades comuns. E essa parte que nós somos socialmente presentes, ela às vezes não revela o que há por baixo da sua condição subjetiva. Então diz essa área do conhecimento que existem comportamentos que são observáveis, mas aquilo que motiva esses comportamentos não é observável, porque está muito ligado à sua história de vida, está muito ligado aos seus traumas de infância, aonde você morou, como seus pais, ou seus tios, ou os avós eram, como você foi educado na sua escola, sofreu bullying? Não sofreu? Como que você foi construído enquanto sujeito? Essa história de vida, ela está ali embaixo, e ela não é observável agora socialmente. Isso tem a ver com religião, com história, com sua relação com a informação, com o conhecimento externo, com a economia, com a família que você nasceu e foi criado, com a educação que você recebeu em casa e fora de casa. Se você frequentou uma igreja cristã, você tem uma relação com o mundo que é uma relação marcadamente cristã. Se for uma região evangélica, eu tenho uma visão. Se ela foi católica, a visão é diferente. Se você foi criado no judaísmo, sua relação com o mundo é completamente outra. Se por acaso a família é um bandista, idem. Se você é um kardecista, a sua relação com o universo religioso é completamente diferente. E isso modula os seus comportamentos. Pois bem, pessoal, é aí, nesse campo profundo, que está ali como não observável, que aparecem esses conceitos de percepção dos fenômenos do universo, e surge esse conceito de viés cognitivo, viés cerebral e heurística, que daqui a pouco eu vou explicar melhor como que a ciência conceitua esses dois elementos importantes para você que vai se interessar por neurociência em geral. Bom, se eu reconheço que esse iceberg cultural ele determina meu comportamento acima da linha da água, que é observável, eu tenho que saber que embaixo daquela linha, daquele que não é observável, existem alguns elementos importantes que constituíram você tal qual você é. Repito, a sua história de vida, a sua família, a condição econômica, a condição cultural. Se seu pai, quando você era criança, se ele te fazia ler ou não, se na sua casa a leitura era algo desprezível, tinha que trabalhar. Se você tinha o hábito de pedir benção mãe, benção pai ou não, que é um hábito muito comum dos cristãos no sinal. Ou era, antigamente, não sei se ainda era. Então, essas questões, elas são importantes, porque
vão determinar o modo como você interpreta os fenômenos. E ele do lado tem uma pequena brincadeira, que é um elefante, e tem ali vários meninos que estão com os olhos vendados, e nenhum deles vê que aquilo é um elefante. Eles tocam, acariciam e percebem partes do elefante. E vão, na história contada, cada um dizer coisas diferentes que estão no corpo do elefante. Essa ilustração é feita para traduzir essa ideia de que, não tendo o conhecimento todo, isso é impossível de ter mesmo, seja a condição humana, eu vou interpretar o elefante como um chifre, como uma vassoura, como um rabo, como uma outra coisa, mas não vou interpretar como um elefante. Então, essa brincadeira visual dá a ideia do conceito de viés e heurística. Certo? Basicamente, o que quer dizer heurística, primeiramente, e viés heurístico? É o modo como você, diante de um impulso externo, reage a esse impulso, interpretando e modulando um comportamento em resposta àquilo que chegou a você. Eu vou dizer pela terceira vez, lembrando que essa resposta, que é o comportamento que está ali, ela tem uma relação direta com o modo como você foi constituído enquanto sujeito. As emoções contam e a razão conta. A história de vida conta. O seu ambiente familiar. Isso vale para o advogado que nós somos, os pais e mães que nós somos, os filhos que fomos e somos ainda, e vale para o juiz, promotor, delegado de polícia, policial na rua. Uma reação às vezes bastante exagerada, para a qual ele não foi treinado, mas aquilo vem, essa reação tem uma relação nítida com a sua história de vida. Mas ele foi educado a não pensar em emoções. Porque só a razão política, ou só a razão normativa do Estado, ele é um policial, ele é um juiz, ele é um advogado, ele é um promotor, só isso seria bastante para que ele reagisse bem diante dos conflitos ou diante dos impulsos que lhe são apresentados. Então, toda vez que ocorre um fenômeno, você é demandado pela condição social a elaborar uma resposta, um comportamento de resposta, você vai incorrer em heurística ou incorrer no viés. Porque esses são elementos cognitivos que vão afetar o seu julgamento. Então, vou repetir aqui. Cada vez que você é tocado por um fenômeno externo, te causa perplexidade, raiva, alegria, dor, tristeza, indiferença, você é demandado por esse sistema no qual você está imerso a oferecer uma resposta. E certamente responder com um comportamento qualquer, seja ele verbal ou não. Você vai incorrer em heurística ou em viés cognitivo. Ok? Avançar agora, para compreender melhor o que significa isso. Bom, para explicar isso, eu poderia recorrer a outros autores, mas eu vou recorrer a dois, na verdade, que são bastante conhecidos. Até porque um deles ganhou o prêmio Nobel, o outro não ganhou, que morreu antes da eleição, que se chamam Daniel Kahneman, que ainda é vivo, mora em Israel, Tel Aviv, e o outro é Amos Tversky, que morreu Tel Aviv, mas também é israelense, é deputado. Esses senhores são da psicologia cognitiva. O Amos era também advogado, da psicologia tardiamente. E eles então vão fazer várias pesquisas, 3.000 testes com pessoas em diferentes países, e vão no final dizer assim: todo ser humano, quando ele reage àqueles impulsos externos,
reagem de modo, e aí eles vão esquematizar para ficar fácil de compreender, mas reagem esquematicamente de duas formas. Ou reage com um pensamento rápido, automático, ou reage com um pensamento reflexivo. Um pensamento que elabora uma resposta antes de ofertar. Essas ideias do Kahneman e do Tversky, elas ganharam o mundo muito antes de o Nobel chegar a eles, porque de fato elas foram testadas em vários continentes, em vários países, isso foi comprovado, né? E aí surgiram algumas explicações. O pensamento automático, o pensamento rápido, ali tem um guepardo, né, como exemplo, o bicho da Ross, é um pensamento necessário. Por exemplo, quando você está lá na sua casa, conversando na cozinha, você encosta a sua mão numa panela quente, então, você não para para pensar, será que está quente? Está me queimando? Não, a resposta é rápida. Porque você foi preparado, biologicamente, responder de maneira automática, rápida, a uma ofensa à sua pele. Correto? Então esse é o pensamento essencial para você viver. Certamente a nossa espécie não teria chegado até aqui, depois de vencer tantos obstáculos ao longo da evolução, da existência, se não fosse essa capacidade de nós em responder automaticamente às ameaças. Isso no mundo selvagem é de um valor imenso. Isso no dia a dia, em casos como se tem agora, na panela quente também, é valor. Esse modo de responder aos impulsos no dia a dia profissional não é obediente. Então nós, humanos, desenvolvemos uma outra forma de responder, que é o modo aqui da direita, com a tartaruga, que é a resposta reflexiva, em que você recebe o impulso, você, com o seu repertório cognitivo, o interpreta e elabora uma resposta que você, com os seus valores, considera adequada. Resposta rápida, resposta devagar, automática, e a outra é racionalizada. Né? O Kahneman escreveu um artigo mais recentemente, ele está com 90 anos de idade, ainda escreve, o artigo dele tem uns 7 anos, em que ele fez novos testes em 14 países diferentes. Então ele chega a uma conclusão que foi muito criticada, mas ele reafirma isso em entrevistas, que perguntaram a ele como é que um ser humano contemporâneo sai de uma reação habitual no modo automático para uma reação habitual no modo racional, reflexivo. Ele vai dizer que o cérebro tem que ser treinado por meio da educação, da leitura, da reflexão, a pensar de modo devagar, reflexivo. Toda vez que se deparou com uma cultura que estimula a resposta automática, os vieses cognitivos de erro são imensos, porque a pessoa ela não elabora uma resposta racional. Ela é pura emoção, responde unicamente como uma espécie de desafio àquilo que lhe foi posto. Talvez construa pouco uma resposta e elabora uma reação que não é produtiva ou não é construtiva. Então, todo o debate hoje sobre neurociências, neuroeducação e neurolog passa de maneira obrigatória por esses dois casos aqui. O livro que o Kahneman escreveu, que ganhou o prêmio, se chama Rápido e Devagar. Editora Sextante. É um livro que vocês precisam ler. Se alguém tem interesse no tema, conhecer o que dizem esses dois senhores aí é fundamental. Né? O livro não tem o Tversky, que ele morreu antes, só tem apenas um prêmio que foi dado por Kahneman, e na premiação, no dia da premiação,
o Querendo pediu que se colocasse o nome do Tibério aqui como premiado, porque ele participou de toda a pesquisa que levou à premiação. Então vale a pena ler esse livro popular, presente em tudo que é ali. E lá você vai encontrar esses elementos e vai, inclusive, se deparar com esses conceitos de heurística e de viés cognitivo. De maneira também bem simples, o que é um pensamento heurístico? É um pensamento natural para o ser humano. É uma elaboração cognitiva que todo o cérebro faz para economizar tempo e facilitar a formulação de uma resposta diante de uma demanda. É como se fosse um atalho que o cérebro faz a partir de padrões que ele entende que estão ali presentes, para responder rapidamente, sem ficar elaborando muito. É quando você está com uma resposta automática a alguma coisa, na presunção de que a resposta é a resposta certa. A depender do assunto, a resposta é até a resposta certa. Mas, frequentemente, diz o Kahneman, o que aparece muito são os vieses cognitivos, que são os caminhos dos erros percorridos nessa produção heurística. Entende isso? O sujeito recebe uma demanda e ele está aparelhado mentalmente a responder automaticamente aquilo, e ele responde. E ele acerta muitas vezes, porque os padrões são conhecidos. No entanto, com muita frequência, esse julgamento que levou aquele atalho, ele está marcado por erros de julgamento. Erros chamados de vieses heurísticos. Então eu posso pensar assim, a heurística está mais ligada a uma ideia positiva, que é a tentativa da busca de uma resposta adequada. No entanto, o viés é mais visto de maneira negativa, porque ele está mais ocupado dos erros que acontecem quando eu penso heuristicamente. Bem, pessoal? Eu uma pergunta aí nesse tema que eu vi esses olhares de perplexidade, né? Pergunta agora ou depois? Não, nenhum. Deixa para depois que estiver divulgando aqui. Né? Então, esses dois elementos no campo da neurociência vai impactar profundamente as formas de compreensão dos fenômenos. Veja, isso aqui é um esforço intelectual de décadas. 3.000 testes, pessoas diferentes, todos os continentes do mundo. Não é uma coisa simples fazer. De repente se deparam com os padrões de comportamento, heurística e viés cognitivo. Aqui embaixo. Isso. Bom, as ideias que falei até aqui, elas remetem a um pensamento muito rico, que está hoje, repito, com base em Spinoza, orientando o que há de mais moderno em neurociência. Os algoritmos, por exemplo, do Waze, Google Maps, fora, usam isso. Se o programador pensar heuristicamente e meter lá no algoritmo um viés cognitivo que ele acha correto, ele te mandar para um outro lugar. Então, assim como o Waze ou o Google Maps, nenhum cérebro opera no vácuo. Nos momentos anteriores à escolha de nossos atos mais relevantes, petição inicial, decisão judicial, prática de um crime. Então, nos momentos anteriores à escolha de nossos atos mais relevantes, somos tomadores de decisão menos racionais e autônomos do que pensamos. Essa frase é do professor Robert Sapolsky, que tem um livro chamado Behavior, ou Comporte-se em português. É um livro poderoso, que tive vontade de mergulhar.
esse tema. Se você ler São Paulo, você vai conseguir dar aula sobre isso, porque é o livro mais completo que existe hoje no mundo sobre o tema. Concorde-se. É um livro da editora Companhia das Letras. É um livro de 800 páginas. Um pouco mais. Que quem quiser se aproximar desse tema, precisa ler, porque Sapolsky hoje é, junto com Damasio, o principal pesquisador em neurociências do mundo. Né? Sapolsky é um biólogo que virou um primata, foi estudar gorilas na Tanzânia. E depois ele ficou tão impressionado com a semelhança daqueles bichos conosco, humanos, que ele passou a estudar antropologia. Então hoje ele é um neuroantropólogo. Estuda antropologia, perspectiva neurocientífica. Esse livro dele é um livro maravilhoso, para você ler. E aí você começa a entrar em categorias. Eu espero não estar complexificando o tema não é simples. Tá? E são categorias como, por exemplo, pré-ativação. Também se chama de pistas sensoriais. O que quer dizer isso? Na prática, isso é muito usado pelo pessoal de redes sociais e pelo neuromarketing. Porque quando você lida com essas categorias cognitivas, você pode influenciar o comportamento de forma inconsciente na tomada de decisões morais. Então, efeitos inconscientes da linguagem, a ativação verbal e visual podem influenciar comportamentos pró- e antissociais. Tem um teste muito conhecido, muito famoso, que pesquisaram pessoas, opinião de pessoas sobre pessoas. E as pessoas que estavam portando uma xícara de chá morno na mão, e esses ambientes mais frios, lá fora, a temperatura baixa, e a pessoa com um chá na mão, confortável. Essa pessoa, ela tinha uma tendência a dar opiniões sobre os outros mais favoráveis. Identificava gente que ela não conhecia, só pela leitura visual, pelo gestual, pela maneira de falar, de andar. A pessoa qualificava aquelas pessoas como mais agradáveis, mais confiáveis. Depois, testaram essas pessoas, mas com um copo gelado na mão. As opiniões foram completamente diferentes. Isso é chamada pré-ativação do comportamento. Você foi influenciado pelo calor na sua mão ou pelo frio e você nem percebe. Hoje, pela arquitetura, pelo marketing, algumas lojas são desenhadas para que você entre lá e compre, mesmo que você não queira. Ou que seu cartão não permita. Você vai lá e se sente demandado a adquirir alguma coisa. Isso é pela arquitetura, pelo marketing. Estímulos que vão pré-ativar o consumidor que habita em você. Essa é uma realidade hoje que o mundo inteiro conhece e usa. Bom? Pode passar. Bom, pessoal, vamos lá então para chegar aqui no direito, né? Então você vai fazer um julgamento, se for juiz, fazer uma petição, um recurso, né? Se for promotor, advogado, professor público. Existem hoje catalogados 216 viés cognitivos, 216 viés estudados, catalogados pela neurociência cognitiva, inclusive desses, um pouco mais de 80 pelo Kahneman. E aqui tem alguns vieses que são os mais comuns no campo do direito. São comuns no comportamento de vocês, no dia a dia, com a família, com o namorado, com o marido, com a esposa, com o empregado, com o sócio do escritório, com o juiz na audiência. Mas aparecem nos processos, por meio de pesquisa, isso está lá presente. Tá bem? Então, por exemplo,
viés cognitivo de confirmação. Esse nome é usado naqueles casos em que o comportamento do julgador, do advogado, ele adere a pressuposições. Eu tenho lá um histórico mental, uma memória sobre alguns fatos, eu pressuponho algo, e sem checar se esse algo está ou não presente, eu decido, como pessoa, achando que aquilo é a melhor decisão a ser tomada. Esse se chama confirmação. Eu sou ali com refém das minhas percepções e pressuposições. Viés chamados de egocentrismo. Isso todo mundo conhece. Eu gosto mais de mim do que de você. Logo, eu vou julgar meus erros com muito mais complacência e compreensão do que os seus erros. Eu sou muito mais propenso a olhar para mim como alguém competente, inteligente, bonito, competente ao extremo, do que para você dessa forma. Salvo se você viver uma patologia tremenda em autoestima. Isso aí é uma outra história da neurociência. O ser humano mediano ele vai entender que ele é mais capaz, mais competente do que o outro. Depois tem o viés chamado de representatividade, que é uma decisão de lei, uma classificação que se baseia também como confirmação, um padrão de crença e experiência, mas aí eu associo aquele fato a alguma coisa que tem na minha mente que representa para mim o que é de mais importante. Então, eu posso ser um magistrado, por exemplo, e ao julgar um caso de direito de família, eu acho que o homem é sempre culpado quando ele é acusado de uma relação imprópria com o filho, por exemplo. Eu estou num grupo ao qual pertenço e eu me identifico mais com o representante desse ou daquele grupo, segundo a minha história. Lembra do iceberg cultural? Muito mais fácil aparecer na decisão uma história de vida de quem julga do que uma relação direta com o fato concreto. Por isso que os julgados têm o papel de recorrer sempre, para pôr à prova se aquele julgamento tem ou não tem julgamento dos fatos. Né? Ancoragem ou ajustamento. Esse viés é muito usado também e aparece muito em sentenças judiciais, porque eu tenho uma informação prévia sobre um fato semelhante àquele, e vem a mim aquela demanda. Eu não raciocino. Eu vou usar a heurística para entender aquele fato, e eu vou incorrer no viés de ancoragem para ajustar o meu julgamento, no caso concreto, àquela ideia que eu tenho na minha memória emotiva de um caso semelhante. Tudo bem com isso? Então eu ancoro meu julgamento naquela memória, eu tenho um ponto de memória sobre aquele tema, e eu simplesmente acho que é o que é mais importante. Então eu vou heuristicamente buscar um atalho, e ao fazer isso eu incorro no viés de ancoragem. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, São Paulo, tem juristas identificando esses elementos em sentenças e acordos. É um festival de bobagem tratada como sentença e acordo sério. Parece essas coisas. Depois eu tenho o retrospectivo. O pessoal usa muito essa expressão, eu sabia, que é diante de um fato qualquer, que você também é demandado a responder, não importa a sua função profissional, e você já recebe aquilo como eu sabia. Ah, eu sabia dessa. Então você faz uma heurística já enviesada, porque você sabia que era assim. E aí você tem preguiça mental, e é preguiça mesmo, né, de fazer uma verificação dos fatos, para corrigir a sua heurística. Porque você, autoconfiante que é, acha que já sabia. Okay?
E aqui, por último, pessoal, é chamado no Brasil de agrupamento, em alguns países como Israel e Inglaterra, do tribalismo, que é quando as pessoas são orientadas a agir de modo muito mais simpático e complacente e colaborativo com pessoas semelhantes do que com pessoas diferentes. Isso explica um pouco a coisa de hoje. Nosso universo hoje está marcado por isso, tribalismo. Né? Eu tenho identidade com o digital, que pensa como eu, que fala como eu, e eu nem me pergunto se o que ele fala ou não tem razão. Como aquilo que eles aderem às minhas impressões prévias, a mais breve parte desconhecida, eu adiro ao que ele diz sem me deter para uma crítica responsável. Então, esses 6 vieses, dentre os 215, 214 tipos, são os mais comuns de ocorrerem no campo jurídico. São movimentos absolutamente normais. É por isso que é importante compreender que o nosso cérebro é uma máquina muito suspeita. Né? Eu vou entrar hoje com Juliana, em casa, né? Eu tenho filhos, e de vez em quando, desde muito tempo, mas estou lá lendo e tal, eu tenho um filho lendo e ele fala: pai, está difícil de ler, eu estou cansado. E ele vê aquele cansaço com culpa, como se ele fosse um preguiçoso, não fosse um displicente com a sua formação cultural. Eu costumo falar, e hoje eu tenho que falar, porque isso eu vejo no que eu leio, no que eu pesquiso. Ler é um ato antinatural para o cérebro. Essa capacidade que nós temos de ler um amontoado de coisas escritas no meio do nosso desejo, e transformar aquilo numa compreensão, uma intelecção lógica, razoável, isso não é natural. Natural é ficar na beira do rio pescando, comendo, dormindo, vendo televisão. Isso é natural. Trabalhar, produzir, escrever o texto científico, encarar os Sapolsky ou Damasio, isso é antinatural. Você tem que ser treinado para isso desde a mais tenra infância. E ainda assim, chega na fase adulta, meu filho hoje, 20 anos de idade, ele fala: pai, está osso me elogiando. Aquele dia ele está com você noutra vibe, com outra preocupação. E ele tem que saber que essa preguiça de ler é normal. Porque, repito, o ato de ler é um ato antinatural. A gente teve que inventar o alfabeto, inventar a letra, inventar o símbolo linguístico, dar o significado para ele, compor palavras, compor ideias, compor livros. Isso entra aqui na sua cabeça. Isso é natural. Isso não é do ser humano. Isso é, como dizemos, inumano. Nós incorporamos isso porque isso foi útil para a gente. Isso nos deu um diferencial imenso em relação ao elefante, por exemplo, ou ao gorila. Mas isso não é uma conduta que você faz naturalmente. Tem que se disciplinar para isso. Bem? Bom, aqui eu acho que esse é outro slide. Eu vou agora me dedicar aqui a considerações práticas. Eu escolhi aqui para a gente falar sobre casos 10 com debate, já que eu vou falar de 2 casos, de alguns casos, mas que estão num campo da Constituição, que é a minha área de pesquisa já há muitos anos, devidamente docência, e o caso de direito penal. Né? Eu queria comentar assim, de maneira aleatória, os casos aqui, para vocês compreenderem como que a neurociência importa e como isso tem que ser discutido na faculdade de direito. Como que o jurista precisa se apropriar, se apoderar de um mínimo de conhecimento de como funciona o seu cérebro, e o do juiz, e o do seu cliente, é do seu aluno. O aluno que passa o fim de semana e não leu o texto que você mandou ler na semana, ele não é só um preguiçoso. Ele
não foi treinado para a disciplina de deixar a praia para ler o seu texto. Ele tem que saber disso. Ele não pode se depreciar porque ele não leu. E nem você fazer isso. Porque, em verdade, ele não leu, porque é natural que ele não leia. Entre ir com a namoradinha ao cinema e depois à praia e ler um texto da sua disciplina, amigo, não tem comparação. Ele prefere a namoradinha à praia. E só se ele entender um grande estímulo com a leitura, que é tirar uma nota boa com você, é passar o médio e ter a bolsa garantida, que ele vai estudar. E se ele não vir resultado positivo, ele não vai ter. Então a gente tem que conhecer um pouco disso. Então, vou contar aqui uma história rapidamente, que é relatada pelo Sapolsky no livro dele, não é mesmo? Ele escreveu, conta-se a seguinte história. Uma mulher, Califórnia, cidade chamada Sacramento, no Rio. Essa mulher, ela cometeu infanticídio. Matou o filho com 30 dias de nascimento. Filho. No dia da morte, no dia do crime, ela telefona para o advogado dela. Um cara chamado Alan Dershowitz, famoso. E esse cara, então, vai à casa da mulher, já chega lá com um oficial de justiça americana, passou lá no lugar foi até a mulher e levou a mulher com a testemunha do Estado ao laboratório, colheu o sangue dela e a levou para a delegacia. Se entregou, foi presa, os americanos prendem lá, né? E aí começa uma discussão que não acabou até hoje. Que o advogado alega que o exame de sangue dessa mulher apresentava índices quase inexistentes de um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio chamado de hormônio do amor, mas é um hormônio que, de modo comprovado, ele permite que o ser humano tenha empatia com outros seres humanos. No caso de vocês mulheres, é algo muito curioso, porque se a gente medir agora a ocitocina com a sua, por exemplo, vai dar muito parecido. Mas quando a mulher engravida, ela começa uma produção ascendente desse hormônio, que vai até o 9º mês da gravidez. Nasceu a criança, ou até antes, não cai, fica no platô durante o período que é o de amamentação. E ao final isso declina, e depois de 1 ano e meio, normaliza. Então, o advogado alega o seguinte: olha, está provado nos exames que a paciente, quando cometeu o crime, tinha uma deficiência hormonal gravíssima que a impediu de ter afeto pela sua filha. Então, o crime motivado por uma deficiência psicológica hormonal, logo ela é imputável. E aí? Onde fica aí o princípio da responsabilidade do erro penal? As pessoas que, sabidamente, de modo comprovado no laboratório sério, apresentam deficiência dessa natureza, vão ficar impunes? Ou o direito penal precisa ser aplicado também em casos de homicídio? Essa é uma questão moral gravíssima no campo do direito. Tá? Outro caso importante também, Sapolsky relata isso, um homem, engenheiro, doutor de engenharia, diretor de uma empresa, respeitado no seu meio, religioso, era mormon. Ele começa a apresentar, ele conta isso como psicólogo, o desejo dos pedófilos aos 45 anos de idade. Vai no psicólogo, relata isso, vai no seu pastor, relata isso, e fala assim que não consegue entender porque de repente ele passou a ter aqueles impulsos pelo crime. Ele começa a comprar vídeos, comprar revistas, um clandestino, criminoso, frequentar lugares de risco para ele.
E ele então começa a se movimentar no submundo do crime para obter esse material, do qual a gente tira prazer físico e cerebral, hormonal. Então passam 3 anos, esse homem escreve uma carta que ele diz que vai tirar a vida dele, a vida da família dele. Ele não quer que eles passem vergonha. E pede que os médicos façam uma biópsia no seu crânio, porque ele acha que tem algum problema errado no cérebro dele. Era um homem lido, um homem estudioso, né? Era um homem que ignorava essas possibilidades. E ele então comete suicídio, mata a esposa e 2 filhos. E quando fazem a biópsia, ele tinha um tumor imenso no cerebral que afeta exatamente o prazer. Modifica o prazer. Então, digamos que ele ficasse vivo e fosse flagrado cometendo crimes de pedofilia, adquirindo ou até praticando atos de pedofilia, adquirindo material, né? Vídeos, fotos, ou até mesmo que ele praticasse o ato em si. E depois se prova que a região cerebral, lesionada por tumor, estimulava esse padrão comportamental depravado que ele não tinha antes. Ele seria culpado ou não? O debate que vai surgir, não que vai estar presente, esses fatos neurobiológicos afetam a moralidade humana ao ponto de modificar o código moral e aí influenciar o direito para se adaptar a essa realidade ou não? A gente vai ignorar essas questões neurobiológicas e tratar o fato como imoral, ponto, independentemente da causa. Olha, um debate mais recente que tem a ver com o campo aqui da esquerda, que é uma matéria eminentemente constitucional, que tem a ver com direitos civis políticos, né, de liberdade, que o Brasil enfrenta hoje. Que é a possibilidade ou não de o STF e o TSE exercerem seu poder de cautela e realizarem proibição de veiculação de matérias sobre candidatos, por exemplo. Há uma parte do mundo jurídico que diz assim: olha, essa liberdade é um direito fundamental, é uma cláusula pétrea para alguns, ela tem raízes na filosofia libertária mais sofisticada do mundo, que é do John Stuart Mill, que não deve conhecer, que escreveu um livro maravilhoso sobre a liberdade. Ele é um libertário, um utilitário, e ele diz lá: olha, se há uma coisa sagrada do ser humano, é a sua liberdade de expressão do pensamento. Não se mexe nisso. Essas pessoas defendem que seria impossível você modificar a legislação para permitir essa intervenção do Estado Judicial no exercício da liberdade de expressão do cidadão. Aí vamos lá, pessoal. Mill escreveu isso no século XIX, 1870, em Londres. A cidade tinha 8 jornais, nenhum diário, todos semanais. Um diário, né? 8 semanais, lidos por uma elite londrina, que não chegava a 5 pessoas na época. E era ali que os debates apareciam e Lenin defendia essa liberdade plena de expressão. É o que você vê para o século XXI, onde cada um de nós tem nas mãos um jornal seu, publicar o que você quiser no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Telegram, no WhatsApp, onde você quiser. Publicar o que você quiser ou replicar o que você recebeu que lhe parece heuristicamente adequado. Ok? A pergunta é: o raciocínio moral sobre o tema, elaborado de modo brilhante pelo Mill no século XIX, naquelas condições doutrinas, vale para o Brasil de novo? É
razoável pensar sobre esse tema como pensou Neil no seu tempo? Para responder isso, ele tem que ter neurociência. Bota aí, dois. Esse. Então, quando você vê neurociência, ou vê exame esse tempo, o que você vê? Você vê que redes sociais, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, agora tem TikTok, Quai, isso, um monte de vezes aí. O que essas entidades midiáticas fazem com a gente é fazer uma pré-ativação do pensamento heurístico que leva a viés cognitivos. O tempo todo. Então, quando você pensa assim, vamos criar uma lei que regulamente as mídias, isso é autoritarismo, isso é tentativa de submeter a imprensa à vontade do Estado, do poder estatal. Isso. Mas volta lá no último quadro. O próprio Bill, nesse livro que citei, ele desenvolveu um argumento que eu considero fenomenal, que ele chamou de harm principle. É o princípio do dano. Porque ele diz o seguinte: a minha defesa da liberdade de expressão tem um limite, que é quando, ao exercer essa liberdade, o indivíduo ferir outrem ou a coletividade. Ele não disse, não poderia falar, como fake news, por exemplo. Então, é evidente que, do ponto de vista moral, comigo, neurocientífico, como Damasio, Sapolsky, essa limitação e punição das empresas midiáticas hoje é necessária. Não é questão de ser de esquerda ou de direita. Isso é um dado da realidade humana. A condição humana hoje, bombardeada dia a dia por isso, viés o tempo todo, ela tem que ser controlada. Se o tempo a gente ir para a barbárie de informação. Tem um caso no Brasil, que está aí na literatura nacional, muito interessante esse caso. Rio de Janeiro, 2019, antes da pandemia, julgamento de um caso que vieram dois rapazes correndo, passaram, jogaram perto dele, e ele não sabia do que se tratava, e em seguida chega a polícia e ele foi flagrado como se fosse ele o autor do furto. O juiz lê, mal fala as partes, o que não é muito raro, e decide mandar o rapaz para a prisão. Ele despacha, encerra a sessão. E quando o juiz está ainda sentado esperando o próximo réu, ele vê o rapaz saindo da sala em cadeira de rodas. Então, até ali, a heurística do magistrado estava operando em favor, marcada por vieses de ancoragem, vieses cognitivos, associando aquele tipo com a figura mental que ele tinha. Um rapaz negro, mal vestido, cadeirante, da periferia do Rio de Janeiro. Ele fazia naquele bairro de dinheiro no semáforo. Quando o juiz recebe um outro dado novo, que é o réu era um cadeirante,
provável que ele estivesse participando do furto, pulando o muro de uma casa com ele roubados. Aí o juiz, então, retoma a audiência e nessa hora ele passa a dar o caso com a atenção dele. Esse juiz hoje, ele dá palestra sobre isso. Ele viu na pele, como magistrado, ele sendo levado por vieses políticos. Então, acho que a gente pode parar por aqui. O tema é esse, acho que é um tema riquíssimo para o direito. É importante que vocês permaneçam, né, antenados na temática. Para repetir isso por aí fora, junto com a Americana, com a SBME, com a OAB, com a Fernanda. A Fernanda tem ligação com a Faculdade de Psicologia aqui em Cachoeiro, e psicologia é uma disciplina próxima disso também. Então, a gente vai continuar com esse movimento de injetar no direito reflexões sobre neurociências. É isso. Através dos corpos negros, e isso causa um encarceramento seletivo muito grande. Aí me traz a reflexão de que forma o estudo da neurociência no direito pode ajudar nessa construção de um novo tipo de justiça em que não se segreguem muitos corpos, não se segreguem corpos. Pergunta interessante sobre isso, acho que tem duas coisas a serem ditas, né? Fazer um comentário sobre o sistema direito penal externo nosso, que é o sistema americano. Essas pessoas que citei aqui, Sapolsky, Damasio e outros mais, eles foram convidados pelo governador da Califórnia a fazer uma análise do sistema carcerário americano. Não só o sistema, como também da legislação penal americana. Depois de 24 meses de estudos e análise, esses grupos seletos, 90 e poucos neurocientistas, fizeram uma recomendação, não a Califórnia, mas a Washington, todo mundo, que eles abolissem aquele sistema. Sapato, segurança e emprego de juízes, doutores e dar para advogados de demandas judiciais regionais. Então, a opinião da neurociência sobre o sistema penal é que deve ser abolido e deve-se criar outras formas de contenção e punição dos criminosos. O sistema de aprisionamento de pessoas da neurociência é inteiramente inútil. Não visualiza, não reeduca. Se presta à corrupção e a emprego de alguns, mas não é um interesse socialmente relevante. Essa é a opinião de gente da neurociência. Claro que se você é um antropólogo, se você é um sociólogo, um turista, você pode discordar. Mas a neurociência não vê valor no sistema de justiça penal. Aqui no Brasil, onde essa recomendação é impossível de ser até discutido, eu acho que uma forma de reduzir, e aí eu vou transcender um pouco a questão dele, porque não é só o corpo negro que sofre, o corpo pobre sofre, né? É você combater nas decisões judiciais penais esses vieses
falei aqui hoje. É gerar uma educação jurídica que seja capaz de sensibilizar desde o estagiário do fórum até o desembargador, o policial até o delegado, que ele está o tempo todo sem maldade, sem querer, sendo orientado por esses viés cognitivos. E aí talvez você consiga reduzir um pouco a distorção e a disfuncionalidade do sistema penal, que é de maneira seletiva escolher quem vai punir, porque quem pune está marcado por heurísticas e vieses cognitivos. E contra isso não tem solução. É pegar essa garotada da faculdade de hoje e educar com esse conhecimento. E reciclar advogados, promotores, juízes, para que eles percebam que esse é um dado estatístico, isso não é invenção de ninguém. O tratamento que o sistema penal dá para uma pessoa do tipo A ou B é distinto daquilo que vai dar para C ou D. Isso não é discurso da esquerda, é discurso da estatística. Então, eu acho que a educação, inclusive em neurociência e neurodireito, ela consegue reduzir esse dano colateral do sistema penal brasileiro. Doutor Sebastião, o assunto realmente é muito enriquecedor e também merece um tempo maior, né? É muito pouco tempo, inclusive até porque nós teremos que daqui a pouco entregar o local e eu tenho certeza que todo mundo aqui tem muitas dúvidas. Eu gostaria muito de convidá-lo a explorar mais esse tema na Comissão de Ensino Jurídico e através do evento em Vitória, se o senhor aceitar. É ótimo, né? Ficaria muito grata. Agradecer também a doutora Janaína, a Faculdade América, que nos indicou, né? E realmente é muito difícil a gente entrar num assunto tão rico, tão complexo em tão pouco tempo. Eu tenho certeza que nós teremos aí mais algumas perguntas, uma, duas ou três, mas antes disso, eu vou ter que quebrar um pouco o protocolo, porque o nosso representante da subseção da OAB, o secretário-geral, está aqui presente, o doutor Sebastião, e ele terá que se retirar daqui a pouco, mas eu gostaria que antes ele viesse aqui, nos desse, né, os seus cumprimentos. E de novo agradecer pela disponibilidade do local, de toda a estrutura para a análise visível. Obrigada. Tem que quebrar um pouco o protocolo. Eu acho que está. Boa tarde a todos, tudo bem? Se não me conhece, eu sou Sebastião, secretário-geral da subseção. É uma grande alegria, Agnes, né, que possa a CAIS se lembrar sempre da gente, está fazendo esse trabalho muito bacana agora de percorrer todas as subseções, trazendo um pouco mais de conhecimento. Sabemos que o direito é uma ciência multidisciplinar, né, e o que nos diferencia das demais espécies, eu tenho certeza que é a nossa capacidade cognitiva, e por que não explorar ainda mais e entender, né, tanto aí como se for possível verificar hoje. Infelizmente não consegui participar de toda a instrução, de compromisso com o CPD, que eu também faço parte como conselheiro, mas consegui vir aqui. Peço desculpa que o nosso presidente não possa ter participado hoje, está em viagem, né? Embora lazer, mas também o lazer é necessário à vida, né? Ele está lá pescando peixe no Amazonas, né? Está em viagem, a gente não teve nenhuma outra pessoa para pedir comparecesse aqui. A casa é nossa, tenho certeza disso, vocês já sabem disso, né? As portas sempre vão estar abertas para CAIS. Sempre estiveram, sempre estarão abertas. Também para a Comissão de Ensino Jurídico, para a OABS, para toda a advocacia de forma geral. E aqui a gente também abre a porta para a sociedade, né? A gente é casa do advogado, mas para a sociedade de forma geral também sempre vai ser muito bem recebida aqui, né? Sejam bem-vindos, obrigado pela participação no dia calorento. A Cachoeira já voltou a demonstrar seu calor, né? Tinha dado um sustinho a gente aí. Não, isso é maior, aqui sempre vai ter, mas agora o calor do sol aqui também, ele é excepcional, né? Os moradores daqui, a gente sabe conviver bem com isso. Vou me pedir licença para ausentar, tenho que buscar a minha pequenininha, né? minha responsabilidade de agora. Parabenizo por todo o curso, não só, fique
disponível na instituição, mas em podendo voltar, retornar também, aqui a casa permanecerá de porta aberta, será no período novamente. Tá? Agradeço a presença de todos. Obrigada. Obrigada. Eu agradeço. A gente que agradece. Alguma pergunta? Pode falar o nome, a entidade, Boa tarde, Salomão, prazer estar aqui com você. Eu faço parte também da Comissão de Estudos Jurídicos e para dar continuidade à sua resposta à doutora, eu queria saber, o senhor como especialista em matéria de neuroeducação, eu queria saber o que você acredita, qual o impacto nós, operadores do direito, teríamos se houvesse a preparação da neurociência e do neurodireito como matéria base na educação, na graduação. Eu acho que eu posso falar. Seu nome é? Flávia. Flávia, eu posso falar disso já com referência a países que já fazem isso. Então, por exemplo, Israel é um país que já usa a neuroeducação, neurociência, no sentido mais amplo, transversalmente em praticamente todos os seus processos educacionais, desde a infância até os cursos superiores. No campo do direito, o que eu tenho lido, eu tenho visto muito relato em artigos científicos, de que quando você trabalha o direito, desde a sua concepção filosófica até a sua aplicação prática, é orientado por esses elementos, alguns eu citei hoje, não são todos, mas grosso modo, quando aquele que opera com o direito, como decisor, ou como advogado de parte, acusador, quando ele honestamente se olha como vítima de riscos e vieses involuntariamente, ele passa a ser mais cauteloso e cuidadoso com aquilo que ele executa no direito. Pode ser uma petição, pode ser um recurso, uma sentença ou uma norma. Então, conhecer como funciona o nosso cérebro, essa maquinaria cerebral toda, e como nós somos vítimas disso o tempo todo, né? O tempo todo. Eu falei no começo sobre um fenômeno chamado transtorno de processamento sensorial, que é inerente à condição humana. No mesmo ambiente, seguramente, pessoas podem ouvir o mesmo som, comer a mesma comida, ler o mesmo texto e ainda assim ter visões diferentes sobre as três coisas. Então, como é que você combate os vieses cognitivos que vêm daí? Sabendo quais são eles e se precavendo contra eles. E para isso, o neurodireito, o neurolaw, é a ferramenta indispensável. Posso fazer um comentário? Deixa eu ir aqui na frente para poder aparecer na filmagem, né? Senão... Não, é rápido. Rapidamente. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer, né, a Caleb e a oportunidade da gente estar podendo participar de um evento como esse. Falo em nome da Faculdade Aberta. Hoje nós temos um curso de psicologia, né? E o nosso curso de psicologia, a gente tem trabalhado muito essa questão da expansão da neurociência, né? Eu também estou nesse mundo da neurociência, né? Faço o curso de neuroeducação, estou fazendo também um de neurolaw, e é engraçado porque assim, ao fazermos as inscrições para esse evento, né, uma das perguntas que eu coloquei foi se você já tinha ouvido falar sobre neurolaw. E 87% me respondeu que nunca tinha ouvido falar a respeito. E isso é um dado que é extremamente relevante, porque a gente está lidando com um público de advogados, né? Então, a gente trabalhar essa questão da neurociência aplicada ao direito é fundamental. E aí, eu fico ainda mais feliz com a sua fala,
porque a gente está num processo de construção, né? E aí, enquanto Faculdade América, a gente tem buscado o que existe de excelência para trazer para a Cachoeira, né? E por isso fiquei muito feliz da possibilidade dessa parceria com a Comissão de Ensino Jurídico, com a CAS, para trazer a sua participação nesse momento. E aí, por quê? Porque a gente está construindo um trabalho nesse sentido, né? O nosso curso de arquitetura, a gente já tem inclusive uma especialização em neurociência aplicada à arquitetura, né? E no direito a gente está começando a se enveredar nessa área, né? Com a construção, né, do nosso curso de direito, que ele vai ser pautado na neurociência. Então, a gente está começando esse trabalho, né? O nosso curso ele ainda está em processo de reconhecimento, né, junto ao Ministério da Educação, de autorização, mas vai ser um curso que tem como característica esse pioneirismo, que é de trazer a neurociência para esse aluno desde a sua primeira, no início da sua formação. Então eu fico muito feliz em saber que a gente está no caminho certo, né? Não que exista um caminho certo, um caminho errado, mas que a gente está no caminho da modernidade, no caminho de uma discussão levada a sério. Então a gente quer fazer um direito de um novo jeito e a gente está à disposição para todas essas discussões. Queria aqui também convidar todos os presentes, né, quem tiver interesse em fazer parte dessa discussão. A gente está montando um grupo de estudos em Neuroló, tá? Para que a gente possa desenvolver cada vez mais esse conceito dentro da sociedade, dentro da comunidade jurídica, com o apoio dos profissionais de psicologia e, claro, dos neuroeducadores. Então, eu agradeço demais a sua participação e assim, não ia conseguir não contar a novidade, né? Porque eu acho que a gente está num momento de discussão e a gente está no caminho certo. Então, muito obrigada. Me deu vontade de fazer direito de novo. Você pode se especializar agora. Tem mais? Eu vou falar. Aqui doutor. Aqui. Eu acho que eu consigo. Não, mas também porque está online, as pessoas que estão aí. É aqui, doutora. Aqui, doutora. Não, o microfone pode ir. Doutor, boa noite. A Neuroló, né, é uma tendência, né, pelo que eu percebi pela fala do senhor, e o senhor disse que é um estudioso dessa Neuroló juntamente com a Constituição. O senhor falou aí da liberdade de expressão e falou também da questão do sistema carcerário. O senhor entende que o artigo 5º, né, de liberdades e garantias, como um todo, ele está em confronto, não é a palavra, mas ele precisa ser readaptado de acordo com essa Neuroló? Boa pergunta. Não, eu não vejo contradição entre os princípios da neurociência e do direito, né, com o artigo 5º. Aliás, eu não vejo nem contradição com a regra atual, né, como disse você, o artigo 5º foi fundamentado na questão da expressão de pensamento no Stuart Mill. E ele próprio fez a ponderação do seu princípio, com a principal, falei, dando um princípio, autoriza o Estado a colocar limites àquele que exerce a sua liberdade de expressão. O que parece que o Brasil vive hoje, colocando lá na Neuroló, né, é que existe hoje uma leitura errada da Constituição. A liberdade de expressão, ela tem limites desde a origem. Se você considerar os gregos, os hebreus, os celtas, e recentemente os europeus, o Mill, por exemplo, está lá. Olha, o limite dessa liberdade que eu estou dizendo que é sagrado é a ofensa a outrem ou à comunidade. Então, toda vez que estiver presente o discurso mentiroso, ou mesmo o discurso de ódio, ou o discurso que destrua o laço social,
ele não só pode, ele deve ser silenciado pelo Estado. Não existe essa previsão em nenhum país do mundo com liberdade plena. Isso, o direito é o direito. E a moral jurídica. Quando você pensa numa ética orientada por neurociência, pior. Porque a gente vê elementos profundamente contundentes dos vieses de neurística cognitiva a partir da notícia que circula nas redes sociais, por exemplo, que autorizam que o Estado interfira. Então eu já achava que, sem neurociência, a moral jurídica está aparelhada para colocar limites a esse discurso. Quando você adiciona essa análise à neurociência, a coisa fica insustentável. Então, eu não vejo nenhuma incompatibilidade entre a moral jurídica do artigo 5º e as limitações desse princípio. E quando eu adiciono, repetindo, a neurociência, a coisa fica um pouco mais grave. Porque aí não é mais uma questão de eu achar. Ele já tem demonstração de que isso é perverso para a sociedade. O tempo já está quase findando, então nós vamos convidá-lo, já que o senhor aceitou, com certeza nós vamos explorar mais esse tema. Então, porque a OAB ela nos deu o prazo até as 18 horas, porque senão nós vamos ter que pagar hora extra. Então vamos passar para mais uma pergunta. Tem mais alguém que quer? Pode. Poxa vida! Vamos lá. Eu sou Luciane, primeiro agradecer, adorei. Por ser rápido, porque ela sempre me manda falar muito rápido. Eu fiz faculdade em 93. Tá? Tive 2 anos de filosofia do direito e sociologia do direito. Então, naquela época, talvez a gente estudasse muito mais sobre isso. Falando em verdade absoluta, direito, justiça, moral e ética, que foi muito estudado por mim e pela minha turma na época, nós estudávamos 2 casos, aborto e pena de morte. Isso foi exaustivamente debatido de todas as formas possíveis. Aí vem a pergunta, que eu acho que já foi respondida, eu já entendi a resposta, mas eu preciso verbalizar para melhorar o meu entendimento. Numa análise de caso, eu posso mudar a heurística analisando e verificando os fatos antes de concluir ou não fará diferença? Porque eu vou sempre optar pelo viés cognitivo ou pelos vieses cognitivos. Vai mudar ou não? Deve mudar. Porque a reflexão é feita para pôr à prova o seu pensamento. Lembra daquele modelo dual de pensamento rápido e devagar? O pensamento rápido ele é sempre reflexivo e automático. Entendeu? É uma resposta de bate-pronto a uma demanda externa. E você heuristicamente elabora um comportamento responsivo diante daquela demanda que chega a você. Ora, se nós humanos fomos treinados a refletir um repertório da filosofia, da ética, isso tem qual função na vida humana? Modificar comportamentos quando eles forem impróprios. Então, eu diria a você que sim, eu vou adicionar um outro elemento, que você teve no seu caso, mas a minha área de pesquisa de doutorado foi neuroética. Eu não citei que hoje porque eu não sei se você sabe, mas eu vou citar agora. A neuroética é uma derivação da neurociência que discute a moralidade humana. Então, o que no fundo diz a neuroética? Que todo comportamento humano que causa dor a outrem é imoral e deve ser evitado. Então, voltando à sua pergunta, se eu me deparo com uma demanda, a minha resposta heurística é de causar dor injustamente a quem me merece, há um comando neuroético aí. Eu tenho que mudar aquilo que eu penso de. Obrigada. Nós agradecemos nos conceder um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, realmente é muito rico, nós vamos precisar aprofundar mais. Agradecemos à Faculdade Amélia por nos ter ajudado nesse trabalho.
agradecemos à OAB, da subseção, por nos ter cedido toda essa estrutura e principalmente também vamos agradecer a todo o público presente que nos prestigiaram e a Comissão de Ensino Jurídico através dos seus membros que estão aqui. E nesse momento nós vamos terminar o nosso evento pedindo uma foto, que todos venham aqui na frente para que a gente possa tirar uma foto e já deixar convidado o doutor Salomão, que é a doutora Janaína, para participar do nosso próximo evento. Eu faço questão, porque eu amei e foi muito melhor do que eu achei que seria. Vai ter foto? Aí, Vou ficar sentado.